Ok, então no vídeo passado a gente aprendeu sobre as cores, aprendeu que a gente pode pintar as cores com RGB, com hexadecimal e com o nome da cor, tudo isso disponível aqui no site da W3C, como também, né, a partir do programa do Color Pick, que é um programa muito interessante, do qual a gente aprendeu. E então eu queria dizer para você que essas propriedades de cores é acessível também para outras funções, como por exemplo Color, né? A gente estudou Color lá na aula passada e as cores são as mesmas também. Você pode fazer a mesma coisa, não é só com background não. Ok? E vamos continuar estudando o background. Então você vê que o próximo é o background color. O background color, ele é subentendido dentro do background, tá? Na verdade é porque tem mais de uma forma de você setar o atributo. Ou seja, você está vendo aqui, ó, você pode colocar no background uma cor, que é esse color, uma imagem, a posição da imagem, se vai repetir ou não, o tamanho e esses dois também. Tudo isso fica dentro de background. Então, no caso, se a gente utilizar background color, olha só, background color, veja que é a mesma coisa, ok? Mesma coisa. Então, na verdade, quando a gente coloca background, coloca dois pontos e a cor, é como se a gente estivesse utilizando esse background color, é a mesma coisa, tá? E aí, no caso, background image, que já é algo diferente, que a gente pode estar utilizando imagem no fundo. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer, natureza. Pega a imagem natureza aqui, imagem qualquer aqui no Google. Então a gente pegou essa imagem, vamos pegar o URL dela, vamos baixar ela, né? Vamos baixar, porque se acontecer de ela sair, aí você não vai ter mais acesso a ela. Então vamos salvar ela aqui em uma pasta chamada img dentro do nosso curso natureza 01.jpg. Ok, então tá salva a imagem. Ela é uma imagem bem grande, ela tá aqui. Esse curso de Color Pick, já vou colocar ele dentro aqui do nosso curso. Já você vai receber desse jeito, beleza? Arquivos. Então tá aqui a nossa imagem, a gente acabou de baixar ela, né? É uma imagem bem grande, né? Pegar o tamanho real dela aqui, você vai ver que é uma imagem imensa. Olha só, mas tranquilo. Natureza 01, pegar o nome dela. Então, pessoal, a gente pode colocar uma imagem, ao invés de uma cor, a gente pode colocar uma imagem no fundo. E aí, a gente não pode usar o color para isso, senão não funciona. Tem que colocar image. E quando a gente colocar image, a gente coloca URL, abre e fecha parênteses, duas aspas simples, ou não precisa também, você que manda, e img, né, que é a pasta que a gente vai acessar para poder acessar a imagem, img barra natureza.jpg. Aí é só atualizar. Então perceba que a imagem entrou lá no fundo, só que perceba que ela não entrou inteira, ela só pegou uma parte. Por quê? Porque nossa div ela está num tamanho, né, que não dá para ver a imagem inteira, porque a imagem é muito grande. Isso aí a gente vai ver melhor. Deixa eu pegar uma outra imagem. Vou pegar Simpson, que vai ser uma coisa mais interessante para a gente poder. Não, vamos trabalhar com essa imagem mesmo. Vamos fazer o seguinte. Antes de falar do background aqui, né, sobre esse tamanho aí, basicamente o URL é isso aqui, né, para poder colocar uma imagem. Aí a gente pode, como vocês viram aqui, que não ficou do jeito que a gente queria. Aí você poderia colocar uma altura, né, que é a propriedade height. Então já vou te ensinando logo a propriedade height, que é a altura. Então a gente poderia colocar, por exemplo, 400 pixels. Pode ficar tanto em cima quanto embaixo, não tem diferença nenhuma, tá? Olha só, aí e o nosso texto está aqui, é porque ele está preto, não está mostrando. E aí pegou,
né, o fundo. Agora nós vamos procurar sim os Simpsons lá, não vai ter jeito, vai ser melhor pra gente entender mesmo. Então aqui vamos pegar o Bart aqui. Então esse aqui é nosso Bart. A gente vai salvar ele aqui. Bart. O Bart ele é .png. Então vamos colocar no lugar da natureza o Bart. No caso agora PNG. Então a gente atualiza. Aí tá aí o Bart. O Bart foi bem melhor. Então perceba que a foto do Bart é essa aqui. É essa aqui que é a foto do Bart. E aí ela tá aqui. Aí você vê que ela cortou um pouco aqui embaixo, né? E ficou um pouco para baixo. Então a gente pode mexer na posição. E ela repetiu, tá vendo que ela tá repetindo, né? Então a gente vai estudar a próxima, que é essa background repeat. A background repeat, ela serve para dizer se o background deve repetir ou não. Porque se o background, ou seja, o fundo, se ele for menor do que a div, né? Como no caso aqui, ó, a imagem do Bart, ela é mais comprida que a div, só que ela é, em questão de largura, menor do que a div. Aí ela repete, ela vai repetindo. E se a gente não quiser que ela repita, é só colocar background repeat no tracinho repeat. Tudo isso tá dentro aqui da propriedade do background repeat. Você pode clicar aqui e ó, testar, que você vai ver. Olha só, testar esse fundo aqui, né? Disseram para ele repetir aqui. Se a gente tirasse esse repeat, olha só como é que ficaria. Então é umas coisas que você pode estar testando aí. E aqui embaixo tem mais as. Aí você fala, como é que eu achei esse repeat? Olha só, tá aqui, ó. No repeat, in rate, repeat y, que é repetir verticalmente, repeat x, repetir horizontalmente, repeat tanto verticalmente como horizontalmente. Então tá tudo aqui. Vamos continuar nosso teste aqui. No repeat, né, do Bart. Vamos voltar lá, atualizar. Olha só, ele parou de repetir, ele não repete mais. Já não repete mais o nosso Bart. E aí você pode dizer, mas esse Bart está muito grande no fundo dessa div. Eu queria que o Bart ficasse um pouco mais pequeno. Aí a gente vem com background size. E aí você diz qual é o tamanho. No caso, vamos colocar o tamanho do Bart de 200 para 100 pixels. A maioria das vezes, pessoal, a gente vai trabalhar. Eu errei aqui, eu acho que eu errei a sintaxe. Deixa eu ver aqui. Faz bastante tempo que eu usei background size. Tá aqui. A gente não usa daquela forma lá. Simplesmente assim. Olha só. Aí o Bart ele ficou pequenininho agora, ok? Perceba que o Bart agora tá bem pequeno. Porém, a div não quer dizer que a div esteja pequena. É tanto que dentro da div você pode deixar ao mesmo tempo tanto o background com a imagem como uma cor. Ou seja, você poderia fazer assim: background, image e color ao mesmo tempo. E a gente colocar aqui uma cor aqui do nosso color pick, assim, salvando. Olha o que vai acontecer. Olha só, então na verdade esse é o tamanho da nossa div, tá vendo? Esse fundo laranja, meio marronzado. Só que o background tá lá pequenininho, olha só, porque a gente deixou ele pequeno, né? Se a gente aqui no caso, ó, essa aqui, essa primeira, ela é a largura e depois é a altura. Se eu não me engano é isso. Vamos testar.
colocar um 100 aqui, ó. Viu? É isso mesmo, a primeira é a largura. Ok? E agora com isso, então você pode ver que você pode redimensionar os backgrounds. Então por mais que o background tenha vindo grande, né? Por padrão, ele veio um tamanho bem grande, ele veio 370 por 508, a gente deixou ele com 100 por 100. Então você não precisa colocar a imagem de um tamanho exatamente do tamanho da div para você poder estar fixando, não. Ok? E a gente poderia estar colocando no lugar de pixels. Pixels é uma medida que o CSS aceita. O CSS aceita outras medidas também, como por exemplo centímetro. Você poderia colocar 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos estudar também. Aí, olha só, esse aqui foi os centímetros, né? É exatamente 10 centímetros, pessoal. Se você colocar 5 centímetros, olha só, vai ficar com 5 centímetros. E também tem milímetros. Você pode colocar muito bem também, olha só. 5 centímetros por 5 milímetros, não dá nada. No caso aqui não foi 5 milímetros não, né? Foi 50 milímetros. 50 milímetros é 5 centímetros, né? Se eu colocasse aqui 25 milímetros, aí ia ser 2,5 centímetros, né? Que é equivalência. Aí vai ficar um pouco menor. E pode colocar também milímetros por centímetros e por pixels, não tem problema. Aí a terceira unidade de medida é a EM. EM, para quem não sabe, é polegada. Polegada equivale a, se eu não me engano, 3,4 centímetros. Então tá aí, né? Ficou bem grande. Vou colocar aqui 10. Opa. Vou colocar aqui 7 polegadas. Então, geralmente o pessoal usa pixels, né? Já que a gente trabalha com os pixels do monitor, mas caso você precise trabalhar com centímetros, com milímetros ou com polegadas, já fica aí também a dica para você, tá? E por último, que eu me lembro aqui, tem a porcentagem. A porcentagem, ela é relativa ao tamanho da div. Então, se você disse que a div tem um height de 400, né? E o width dela aqui tá de 100%, né? Então o width tá do tamanho da tela, a largura dela. Então, essa porcentagem aqui vai ser relativa ao tamanho da div que você está trabalhando. Então, olha só. Aí eu coloquei, né? Background com tamanho de 100% por 100% de altura e largura. Então, veja que a imagem ela ficou do tamanho da div e não da página, tá? Aquela porcentagem é relativa ao tamanho da div que você está trabalhando. Então, no caso, poderia ser a div, poderia ser um parágrafo e assim por diante. Ok, pessoal? Ok, eu recomendo que você no seu computador aí, eu aqui vou estar só passando, mas eu recomendo que você salve um exemplo com cada comando desse. Aí vamos voltar para o tamanho de 100 pixels por 100 pixels, que vai ficar assim. E vamos trabalhar com a outra propriedade que a gente ainda não viu, que é a position. A position, ela diz qual é realmente, né, bem sugestivo, qual é a posição que o background vai ter em relação à div. Então, por exemplo, perceba que a gente colocou ela bem pequenininha, aí ela ficou aqui na esquerda. Se a gente quisesse que ela ficasse na direita, como é que a gente ia fazer? Aí é simples. Pode criar o background, position right, por exemplo, ia ficar na direita. Olha só. E center vai ficar no meio. Aí você diz, ah, mas por que ele desceu? Porque no caso, como a gente disse, só right, ele foi pro meio à direita. Então
a gente tem outras propriedades que vão dizer se vai ficar em cima, na direita, ou embaixo, na direita. E aí, todas elas você vai estar vendo aqui clicando no Background Position. Descendo aqui, você vê que está suportado por todos os navegadores. Tá aqui, ó, Left Top, Left Center, Left Bottom, Right Center. Então, por exemplo, se a gente quisesse que ele ficasse o padrão que coloca Right, ele já entende que é Right Center. Se a gente colocasse Right Top, Right Top, aí agora sim ele fica lá no canto, entendeu? Então você percebe aí que aqui tem todas as formas possíveis de conseguir estar aí trabalhando com isso. E a gente pode trabalhar também com porcentagem, como vocês estão vendo aqui, que é X, né, horizontal, e Y vertical. Ou seja, poderia muito bem dizer aqui que eu quero ele a 30%, né? Isso aqui é da esquerda, viu, pessoal? A posição da esquerda, vindo da esquerda. 20%, né? Indentando para a direita na horizontal e 10% indentando de cima para baixo na vertical. Então, olha só como ficaria dessa forma. Como também você pode colocar em pixels. Ok? Como também você poderia colocar em polegadas, em centímetros, em milímetros e assim por diante. Então perceba que é bem maleável essas posições, ok? Eu vou deixar, e você pode deixar para o padrão, que é automático, né? Aí fica da forma que vem, ou simplesmente não colocar, né? Que aí não vai fazer nada, vai simplesmente ignorar e pegar o padrão, que é automático. Por último, então vamos testar aqui, olha só, vamos trabalhar mais o repeat. Por enquanto vocês viram que tá para não repetir, aí eu coloquei o background naquele tamaninho lá e ele não está repetindo mais. Se eu colocasse aqui, por exemplo, para repeat, para repetir, olha como ficaria, ele vai fazer um monte de Bart, olha só, encheu de Bart aqui no fundo do nosso background. E aí eu poderia colocar, mas você poderia pensar assim, mas eu quero que repita só na horizontal. Aí a gente colocaria repeat x, traço x, que vai repetir só na primeira linha. Olha só que interessante. Ou repeat y, que vai repetir na vertical. Olha só que beleza. Ok, pessoal? Então, isso tudo tá aqui também na nossa documentação, aqui no nosso livro, né, de CSS, né, aqui da, olha só que beleza, tá tudo aqui da nossa W3C. Eu vou deixar assim, repetindo em Y, e fica aqui por último o Origin e o Clip. Vamos dar uma olhada aqui nesse Clip. Para ver. Ok. Então, Clip é uma das propriedades que eu não uso muito. Clip mesmo, acho que eu nunca usei. Clip aqui você vê que ele fez o que? Clip, no caso, você vê que a div ela tinha esse tamanho aqui, né, que a gente está vendo. Aí o que o Clip fez? O Clip ele só deixou com background onde tinha texto, né? Então ele, onde tinha texto, ele foi lá e pintou de amarelo. Onde não tinha, ele não pintou. Então o Clip, nesse caso, ele fez isso, né? Deve ter mais propriedades aqui, olha só. Ou ele podia fazer o contrário também, que é pintar só onde tem espaço e não onde tem texto, né? Que seria o padding. Nesse caso aqui
Ficaria assim, ficaria tudo. E o content, né, que foi o que estava. E pinta só o contexto. Vamos testar esse clip lá no nosso exemplo, para ver como é que ficaria isso. Porque no caso, para o nosso exemplo, não teve nenhuma diferença, não foi isso? Porque aqui a gente não está usando a propriedade padding. Então a gente necessitaria estar usando o padding, né? Não sei se eu já mostrei para vocês o padding, dá uma visão rápida. O padding é um espaço para indentar o texto dentro da div. Olha só, aí sim a gente viu, né? Agora sim é o efeito do background clip. Se eu apagar ele e salvar, vocês veem que ele pega tudo por fora, né? Aí ele considera o padding. Então, nesse caso eu não vou tentar colocar nada não. Então são propriedades que eu não chego nem a utilizar muito. Eu acredito que você também não vai utilizar com tanta intensidade, né? Como a gente vai cobrar aqui só os principais, porque são muitas propriedades. Então eu convido você aí a estar dando uma olhada rápida em cada uma aí, para ver o que eles fazem. É só vir no teste ali da própria W3C, você já vai entendendo o que cada uma faz, ok? Aí fica o origin e o attachment, para poder você estar cobrando aí, dando olhada aí, aprendendo sobre ele, né? E por último, no próximo vídeo a gente vai falar de como colocar todas essas propriedades aqui de uma vez só, sem precisar ficar criando esse monte, ok? Então até o próximo vídeo.